Se a sua memória está aguçada, você vai lembrar que em alguns tutoriais atrás a gente modelou essa caixa do Super Mario. Sabe o Super Mario? It's me, Mario! Não sabe? Mas enfim, a gente modelou essa caixa aí. Hoje a gente vai modelar um outro personagem que também tem no Mario, que é o Toad. Aquele cogumelinho super simpático. E claro, nós não vamos só modelar, mas também vamos aplicar os materiais e as texturas. Depois de saber isso, com certeza a ansiedade bateu forte no seu coração, não é? Então, para a gente começar, dá o seu gostei e vem comigo. Para a gente começar essa incrível modelagem do Toad, vamos começar por um cubo. O cubo é a parte mais simples, então na parte superior clica neste botão azul aqui do cubo azul, quanto azul, né? Clica aqui, já criei um cubo. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar uma coisa que eu ativo toda vez em todos os tutoriais, que é clicar na opção de display e colocar Grid Shading Lines. Com isso eu consigo enxergar essas pequenas linhas sutis que simbolizam a construção do objeto, ó. Só para ficar mais fácil. Eu não quero Grid Shading Lines. Não precisa, pode ficar sem ele. Aqui eu vou fazer o seguinte. Com o cubo selecionado, no painel de Attributes, a gente vai na aba de Object. Aqui, ó, eu posso mudar o tamanho do cubo, tanto no eixo X, quanto no eixo Y, quanto no eixo Z. Né? Eu tenho o size X, Y e Z. Eu vou mudar aqui o size X, ao invés de 200, para 180. E o size em Z também para 180. Com isso eu estou deixando este cubinho levemente mais comprido, né? Assim, mais alto, vamos dizer. Aqui eu tenho também as opções de segmentos, onde eu posso colocar quantas divisões ele vai ter, ó, no eixo X, no eixo Y, quase falei eixo errado, né? E no eixo Z. Aqui eu vou colocar, ó, 2 nos segmentos em Y, só isso. Então eu crio uma divisão aqui que passa pelo meio dele. Feito isso, na parte superior você vai clicar neste botão. Esse botão é o botão de suavização. Quando você clica nele, no painel de Object, você vai arrastar o cubo para dentro do Subdivision. Ó, isso é fácil. Clica no cubo, segura e arrasta e solta em cima do Subdivision. Com isso, o que acontece? Eu não preciso, né, criar um objeto que tenha esse formato. Com o Subdivision, automaticamente ele já faz isso com o cubo. Por isso que eu apliquei o Subdivision para a gente não ficar perdendo tempo, não é? Vamos criar agora os olhinhos. Vamos imaginar aqui, ó. Baseado nesses pontos que eu já falei em tantos tutoriais, eu tenho esses 3 pontos aqui, essas 3 setas que simbolizam o mundo 3D. E a gente tem a seta azul. No sentido oposto da seta azul é a nossa frente. Então a gente sabe que aqui é a frente da cara do Toad, desse cogumelinho tão bonitinho. Então aqui a gente vai se basear para colocar os olhinhos dele. Para fazer os olhos, nós podemos também criar objetos que já têm um formato específico, clicando e segurando no cubo azul e você vai colocar a opção de Capsule. Clicou em Capsule, se você clicar com a ferramenta de movimentação aqui, ó, e jogar um pouquinho para frente, é isso que eu tenho. Obviamente está gigantesco, então vamos resolver isso. Então com esse Capsule aqui selecionado, no painel de Attributes, na aba de Object, nós vamos mudar o Radius para 8, para ele ficar mais fino, e o Height para 30, para ele não ficar também tão compridão. Agora o que nós temos que fazer? Posicionar no local correto. Então para isso eu vou ficar nas 4 visualizações que eu tenho, e aqui eu tenho Front. Só que esse Front não está me ajudando em nada, eu estou enxergando umas linhas meio malucas aqui, tá horrível isso. Então vem aqui em Display eu vou colocar a opção de Grid Shading Lines, e aqui a gente consegue enxergar melhor, ó. Vou me aproximar um pouco mais, com a ferramenta de movimentação eu vou mover um pouco aqui, ó, para minha direita e vou descer, colocar bem na base. O rostinho do Toad é bem pequenininho, então você praticamente desconsidere todo esse bloco aqui, ó. Mas se é para desconsiderar, por que você fez? Então é mania mesmo, eu sempre faço uma coisa um pouco a mais, mesmo que eu não precise disso, né? Vai que dá algum problema mais pra frente. Mas aqui, ó, a gente vai colocar esse olhinho nessa parte de baixo. Aqui, voltando para a visualização de perspectiva, como eu já deixei na altura que eu quero, eu vou usar aqui a ferramenta de movimentação e vou trazer para trás até encostar no rosto, de maneira que ele praticamente entre um pouquinho dentro do rosto, ó. Eu acho até que tá até um pouco baixo demais, eu vou subir só um pouquinho, ó. Aqui tá melhor. E aí com a ferramenta de rotação, que é esta aqui em cima, a gente vai rotacionar por essa linha vermelha aqui, ó.
clique e arrasta, ó, e tomba ele para ele seguir o mesmo sentido do rostinho. Se quiser, com a ferramenta de movimentação, joga um pouquinho mais para trás de novo. Então, praticamente metade aqui desse cilindro entrou dentro do rosto. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou usar um esquema para não ter que ficar duplicando, né, essa cápsula que a gente fez, que é o olhinho, duplicar e colocar aqui desse lado. Vai ser meio chato isso. Então, para ganharmos tempos, vamos usar a simetria. Clica aqui e segura neste botãozinho bonitinho e nós vamos colocar Symmetry. Esse Symmetry faz o que eu tenho do lado direito ter a mesma coisa do lado esquerdo, é como se fosse um espelhamento. Então no painel de Objects a gente vai arrastar o Capsule para dentro do Symmetry. Muito simples, ó. Arrasta o Capsule, solta no Symmetry, ele já duplica o olhinho para mim. Então na verdade eu só tenho o olho da direita, é que o Symmetry projeta isso para o lado esquerdo. Então com isso nós temos já todo o rostinho já com o olhinho muito bonitinho, né? Tudo quanto é rinho. Enfim, vamos seguir em frente. Aqui, ó. Eu vou criar agora a cabeça, né? Aquela bolona gigantesca que existe aqui na cabeça do Toad. Esse desenho ficou horrível, mas você sabe do que eu estou falando. Na parte superior, clica no cubo. Então nós acabamos de criar um novo cubo que vai ser a parte de cima. Com este cubo selecionado no painel de Attributes, a gente vai na aba de Object. E aqui, ó, eu vou mudar a quantidade desse size Y, que ao invés de 200, eu vou colocar 180. E estes segmentos que eu tenho, eu vou colocar todos eles como 2, ó, segmentos em X, em Y e em Z. Então com isso a gente divide o cubo. Cada quadrado que eu tinha, né, cada lado do cubo tinha, no caso aqui, ó, só um blocão. Agora eu dividi, então cada lado tem 2 blocos, certo? Então 2 para cada segmento aqui. Quase falei errado, né? Volta tudo. 2 para cada segmento, agora sim. Feito isso, eu vou aplicar uma modificação aqui, porque a gente sabe que a cabeça do Toad é uma bola, né? E aí, do jeito que tá, está um cubo. Então a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos criar uma função legal, onde a gente meio que transforme este cubo em uma bola, para ficar com essa mesma sensação que a gente tem aqui. Então para isso, muito simples. Na parte superior, clique e segura neste botão com esse desenho que não parece nada. Clicou e segurou, você vai vir aqui na opção, ó, de Spherify. Acho que é assim que fala, Spherify. Aqui eu preciso associar esse cara com algum objeto. Então a gente vai arrastar o Spherify dentro do Cube, né, que é o nosso cubo. Só jogar dentro dele. Feito isso, você percebe uma modificação. O que o Spherify faz? Ele vai transformar o objeto que eu tenho, forçando ele para ele ter um formato de bola, né, um formato esférico. Com o Spherify selecionado, a gente vai no painel de Attributes, na aba de Object. Aqui eu vou mudar o Strength. No Strength, ó, é a intensidade que ele vai forçar para isso aqui virar uma bolinha. Então eu vou colocar 100%. O valor máximo que dá para colocar aqui. Feito isso, nós vamos fazer o seguinte, hein? Muita atenção. No painel de Objects, como eu já peguei e já fiz essa alteração, eu quero transformar esse cubo que eu tenho nesse formato de bolinha sem que ele tenha esse Spherify. Então para isso eu vou clicar em cima do cubo com o botão da direita e eu vou nessa opção aqui embaixo que eu tenho chamado Current State to Object, né? É uma frase tão bonita. Cliquei, aqui eu vou ter o seguinte, ó, eu ainda tenho o cubo, ainda tenho o Spherify, só que agora eu tenho este novo cubo. Então eu vou clicar neste cubo aqui, olha a diferença do desenho, hein? Esse aqui tem um desenho de cubinho e esse aqui tem um desenho de triângulo. Embora ele seja um cubo, mas enfim, né? Tá como um triangulinho. Aqui eu vou clicar neste cubo e vou pressionar Delete. E agora nós temos esse cubo, que é um objeto onde eu posso modificar. Então basicamente é como se eu tivesse pegado um cubo, transformado ele num formato circular e aí agora ele tem esse formato. E eu sei que você vai falar, poxa, mas se isso aqui era para ser uma bola, por que você já não criou lá em cima a opção de Spherify, uma bola mesmo? Então eu não coloquei essa opção de Sphere. Eu quase falei errado, não, eu falei Spherify, falei tanto Spherify que eu estou falando os nomes errados. Mas enfim, eu não criei uma esfera porque a esfera tem uma maneira diferente de como os polígonos dela são construídos. E quando a gente vai modelar objetos, é legal a gente ter poucos polígonos para não ter aquela coisa de ficar ajustando muitas coisas. Então o cubo é mais fácil de você conseguir manipular o objeto dessa maneira. Vamos fazer o seguinte, eu vou arrastar esse cubo e vou jogar dentro do Subdivision, só para ele suavizar também essa superfície. Ó. Então arrasto o cubo, solta no Subdivision. Olha só, agora sim nós temos, ó, o cubo passou a ficar todo suavizado. Então o que o Subdivision faz é, ao invés de eu ter que manualmente criar toda essa superfície redondinha de polígonos, o Subdivision já faz isso para mim num estalar de dedos. Tudo bem que não é um estalar de dedos, foi um clique do mouse, mas você entendeu. Seguindo em frente, vou fazer o seguinte agora. Se eu mover aqui, ó, esse cubo, que é a cabeça
deste cogumelo, você vai perceber ó, que essa parte de baixo não está mais com Subdivision. Isso acontece porque quando eu tenho aqui dois elementos dentro do Subdivision, ele só aplica ele no elemento que está abaixo. Então vamos resolver isso. Eu vou selecionar esse cubo aqui, que está dentro do Subdivision, seguro o Ctrl e clica no outro cubo. Então selecionei os dois cubos que estão aqui dentro. A diferença é que um é o rostinho e o outro vai ser a cabeça. Com os dois selecionados, você vai simplesmente pressionar a tecla Alt G, que é a mesma coisa que você vir na parte superior, clicar em Object e colocar Group Object. Então estou agrupando os dois. Agora nós temos essa estrutura, Subdivision, dentro dele eu tenho um nulo, esse nulo também é como se fosse um grupo, e aí eu tenho os objetos. Quando eu movo aqui o de cima, agora sim, ó, os dois estão com Subdivision aplicado. Eu sei que você vai falar, poxa, sobe logo a cabeça dele para ficar aqui no local certo. Calma, a gente vai fazer isso logo mais. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar este cubo, que é o da cabeça. Olha a diferença, hein? Esse que a gente está selecionando tem esse desenho de triângulo. Com ele selecionado, a gente vai vir aqui do lado esquerdo e vamos trabalhar pelas opções de pontos. Então, clica nas opções de pontos. Na parte superior, eu vou clicar na ferramenta de seleção, que é esta bolinha. E aí eu vou pela parte de baixo aqui, ó. Dessa cabeça de cogumelo e eu vou clicar neste pontinho. Ó. É o pontinho que está mais abaixo de tudo. Visualizando pelas quatro telas, eu posso olhar pela tela de front, que é a tela de frente, né? E eu vou subir um pouquinho. Então, com a ferramenta de movimentação, arrasta essa setinha verde para arrastar para cima, ó. Clica, segura e arraste, mais ou menos até aqui, ó. Feito isso, ainda pela tela de perspectiva, deixa eu só ampliar de novo para ficar mais fácil da gente enxergar, com a ferramenta de seleção, eu vou selecionar agora, ó, vamos só entender qual é a frente desse carinha, hein? Se você estiver perdido na frente, olha essa setinha aqui em Z. Então aqui é atrás do objeto e aqui vai ser a frente. Então eu vou vir na parte de baixo, ó, e vou selecionar esse que está mais embaixo, o do meio e esse de trás, ó. Certo? Da frente, do meio e o de trás. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente subir mais um pouquinho, ó. Puxando esses três. Você vai puxar até mais ou menos começar a aparecer aqui, ó, um pouquinho da cabeça desse objeto. Obviamente eu sei que não está no local correto, mas a gente resolve isso mais pra frente. Continuando essas partes de ajustes aqui, ó. Eu vou selecionar agora esses da lateral. Então eu vou selecionar esse pontinho de baixo e esse. Então aqui é o ladinho dele, hein? Esse lado e esse lado. Seleciona os dois. Você pode clicar e arrastar, ó. Selecionei esses dois pontinhos. E aí o que nós vamos fazer? Puxar um pouquinho para baixo, ó. Porque esse símbolo não, né? Essa cabeça do Toad não é reta na parte de baixo, né? É como se alguém tivesse enfiado uma bola meio murcha na cabeça dele e ela faz aquele pss, né? E dá aquela ajustada dentro da cabeça dele. Aqui eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou selecionar pela última vez todos esses pontinhos que a gente tem aqui, ó, na parte de baixo, tá vendo? Todos esses que é o giro aqui, ó. Deixa eu distanciar um pouco mais, acho que assim fica mais fácil, tá vendo? Todos esses que são a bordinha da parte de baixo. Na parte superior, clica com a ferramenta de escala. E aí, com a ferramenta de escala, eu posso clicar aqui nos quadradinhos, ó, Y, Z ou X, né, para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso. Mas eu não vou clicar em nenhum, vou clicar do lado de fora mesmo, ó. Deixa eu ficar nas quatro telas que vai ficar mais fácil de você entender. Pela perspectiva, clica do lado de fora, segura e arrasta, ó, e eu consigo diminuir ou aumentar tudo proporcionalmente. Então a gente vai diminuir só um pouquinho para o centro aqui, ó. Porque eu não quero essa base larga, tá horrível isso. Eu quero uma coisinha assim, ó, seguindo mais ou menos uma orientação meio que circular. Feito isso, terminamos a parte superior. O que nós vamos fazer agora é posicionar. Agora sim, finalmente vamos ajustar isso para ficar no lugar correto, né? Quase falei tudo errado. Aqui, ó, a gente vai clicar nessa opção onde eu manipulo o objeto inteiro. Quando eu digo objeto inteiro, é que quando a gente mexe no objetinho, você percebeu que a gente mexeu por pontos. Daria para mexer por linhas e polígonos. E isso você já sabe se você assistiu os outros tutoriais aqui do canal. Mas quando você vem nessa opção, você tem o quê? A opção de manipular o objeto inteiro. Então eu posso vir com a ferramenta de movimentação, ó, vou subir um pouquinho pelo eixo Y e com a ferramenta de rotação eu vou girar um pouquinho nesse sentido, ó. E aí eu posso ajustar de novo a posição um pouquinho mais para trás. Com isso a gente já tem, ó, o posicionamento certinho. É com você pode deixar bem assim, como se tivesse um rostão,
ou bem pequenininho, né? Na verdade o rostinho dele é tão pequenininho, então eu vou deixar bem baixo aqui, próximo dos olhos. Basicamente seria o mesmo espaçamento que a gente tem do olho para cá, quanto do olho para cá. Mais ou menos, né? Não é exatamente a mesma coisa. Feito isso, agora a gente tem que fazer o quê? Aplicar os materiais para dar uma cor nesse carinha que tá horrível com essas cores cinzas, né? Então aqui em cima, como eu já fiz toda essa parte de modelagem, já ajustei, eu vou clicar na opção aqui, ó, deste display, e no display nós vamos fazer o seguinte, eu vou vir, ó, e eu vou colocar esse Gorad Shading. Quando eu faço isso, não sei se você percebeu, mas as bordas do objeto aqui estão meio marcadas ainda. Então a gente pode resolver isso facilmente clicando aqui em Subdivision Surface. E aqui na aba de Object, ó, onde eu tenho, né, Attributes, Object, eu tenho esse Subdivision Editor. Eu vou colocar 3, tá vendo? Quanto menos valor, mais marcado ficam as bordas. Quanto maior o valor, mais suave. Só que quanto maior o valor, mais pesado fica. Então cuidado, coloque valores não muito altos. Feito isso, agora sim vamos criar os materiais. Na parte de baixo eu vou clicar 2 vezes nessa aba para criar um material. Para associar esse material a um objeto, você já sabe porque eu já ensinei isso milhares de vezes. Clica no material aqui embaixo, segura e arrasta, ó, e solta em cima de quem você quer aplicar. A gente vai aplicar exatamente em cima aqui da cabeça do Toad. A cabeça dele não é assim, eu sei, nós vamos resolver isso agora. Clica 2 vezes no material aqui embaixo para abrir essa tela e aqui nós podemos configurar o material. Então vamos lá, não desista, respira fundo. Você vai clicar do lado esquerdo na opção de Color. Color, obviamente, muda as cores, né, desse material. Então na opção de Color é só você clicar em cima para selecionar. Do lado direito nós temos Texture. Em Texture você vai clicar neste botãozinho. Aqui você pode fazer uma série de opções específicas para dar uma superfície diferente, mas nesse caso nós vamos vir em Surfaces. Em Surfaces nós vamos na opção aqui, ó, de... Cadê a opção? Eu esqueci o nome por um pequeno espaço de tempo. Aqui, por favor, ignore a minha ignorância. Aqui, ó, Tiles. Em Tiles nós precisamos configurar, porque isso aqui está horrível, não é? Então você pode clicar diretamente aqui na barra escrito Tiles ou clicar aqui no desenho de Tiles, tanto faz. Clicou, vai vir para essa outra tela. Calma, aqui a gente vai configurar algumas cores, mas antes de mais nada eu vou mudar esse pattern. Esse pattern muda o tipo de desenho. Então nós temos tijolos, ó, você tem bolinha, você tem várias opções. Aqui a gente vai colocar Rings 1. Ele vai criar como se fosse tipo de mira. E aí agora nós vamos trocar as cores. Para isso eu vou clicar nesta primeira cor aqui, ó, que se chama Grout Color. Então clica nela, eu vou colocar um tom quase branco e vou dar um OK. Na segunda cor, que é o Tiles Color 1, eu também vou colocar branco. Só que ao invés de ficar clicando aqui e escolhendo branco, eu vou simplesmente clicar no conta-gotas e agora eu vou clicar nessa cor que eu tinha colocado em cima. Então a cor Grout Color e o Tiles Color 1, nossa, que nomes difíceis, né? Tem a mesma cor. Nesse Tiles Color 2, eu vou trocar para um tom de vermelho. Eu vou dar um OK. Eu sei, calma, não está exatamente do jeito que tem que ficar ainda, nós já vamos consertar. Faltam 2 ajustes. Aqui em Grout Width, eu vou colocar para 1. Que é para não deixar as bordas aqui tão suaves. Ó. Quanto mais Grout Width você coloca, mais ele vai deixar espesso, né? Mais fino ou mais grosso. A gente vai colocar a opção de 1, para ficar o mais grosso possível essas linhas. E aqui embaixo eu tenho Global Scale. Eu vou trocar esse cara para 800. Olha só que legal, eu já tenho essa sensaçãozinha aqui, ó, que é as bolinhas dele. Só que a bolinha está com a borda meio esfumaçada. E para isso a gente vai trocar Bevel Width para a opção de 1. Eu acho que eu mudei errado as opções, não era para ter trocado esse Grout Width. Por favor, ignore esse meu deslize, tá? Bevel Width, e a gente já tem isso. Aqui, esse valor de Global Scale vai variar um pouco. Eu vi que alguns valores entre 600 e 800 funciona bem. Nesse caso, eu acho que para mim 600 está legal, mas se eu precisar de mais ou menos, é só você colocar os valores aí, ó, que geralmente vão ser a partir de 500. Mas para mim, eu acho que 600 está legal. Então uma bolinha não muito grande, não muito pequena, enfim, vou manter 600, mas se você quiser você muda esse valor. Vou fechar esse painel aqui porque eu não preciso mais dele. E agora nós vamos fazer um último ajuste nesse material que a gente criou. Para isso, clique em cima dessa tag. O que é uma tag? A tag nada mais é do que um desenhinho que simboliza que alguma coisa está acontecendo nesse objeto do lado. Então aqui simboliza que eu tenho um material aplicado nesse cubo e esse cubo nada mais é do que a cabeça do Toad. Então clica aqui nessa tag do material. No painel de Attributes aqui embaixo, ó, eu vou vir e mudar dentro dessa aba de tag. Então vamos lá, selecionei a tag do material. No painel de Attributes eu vou vir na aba de tag. E aqui eu tenho a opção que se chama Projection. Em Projection eu vou trocar para a opção de
cubic, que é cúbico. E aí ele vai deixar essa bolinha, ó, um pouquinho mais redondinha, porque aqui ela tá meio amassada, né? Tá meio estranha. Então eu vou colocar a opção de cúbico. Só que quando eu coloco esse cúbico, ela tá meio que embaixo demais aqui, tá destruindo a bolinha na base. Então nós vamos fazer o seguinte, na parte de baixo, nós temos essa opção aqui, que é, deixa eu ver, tem a opção aqui de offset, tá? Em offset V, a gente pode mudar aqui o valor, ó. Vai colocando os valores até essa bolinha subir um pouquinho. Eu vou colocar aqui menos... Eu acho que menos 6 para mim tá legal. Lembrando que este valor vai oscilar muito. Depende muito aí de projeto para projeto, tá? Nesse caso aqui eu acho que menos 6 ficou legal no offset. Mas você pode trocar isso. Lembrando que se você quiser, você também pode voltar nas opções do material e mudar de novo ali o tamanho daquela bolinha, por exemplo, ó, para 700. Mas acho que 700 também já foi demais. Vou deixar 600 mesmo. Você percebeu que eu não sossego, né? Eu fico mudando para ver qual é o melhor. Enfim, agora nós vamos fazer o material dos olhos. Só que eu acho que os olhos poderiam ficar um pouquinho mais próximos. Então aqui no painel de Object, seleciona a cápsula. E com a ferramenta de movimentação, eu vou mover um pouco aqui para a esquerda. Ó. Olha o lado esquerdo que também já mexe automaticamente. Então só um pouquinho para a esquerda, para ficar mais no meinho do rosto. Vamos criar outro material, clicando 2 vezes na área aqui na parte de baixo. Com esse material aqui, se a gente clicar 2 vezes, vai abrir essa telinha. E aí vamos configurar os olhos. Mas antes, arrasta esse material e solta em cima de qualquer um dos olhos. Poxa, mas o olho dele não é branco, é preto. Calma, a gente chega lá. Clicando 2 vezes nesse material, nós temos esta aba. Nesta aba nós podemos configurar o que? A cor. Então em Color, nós vamos trocar para preto. É só arrastar aqui, ó, esse slide tudo para preto. Feito isso, ó. Tá legal, porque o olhinho dele é preto, mas o olho dele tem um brilho específico, assim, que é um brilhinho, tá vendo? Bem marcadão ali, ó. Como se fosse uma bolinha branca. Então, para fazer isso, aqui nas opções a gente vai clicar em Reflectance. Em Reflectance, nós temos opções como Width, nós temos Fall Off e nós temos Specular Strength. A gente vai mudar o Width, onde a gente consegue controlar, ó, o quanto de brilho ele vai receber nos olhos. Eu vou colocar aqui o valor de 20. Eu tenho Fall Off. O Fall Off, ó, é o quão intenso vai ser as bordas deste brilho. Se eu deixar um Fall Off bem baixinho, ó, você percebe que ele vai suavizando as bordas. Se eu colocar um Fall Off marcado, fica mais ou menos assim, ó. Então é isso aqui que a gente quer, Fall Off 100%. Por último, nós temos o Specular Strength, que é a força desse brilho, ó. Quanto menor, menos brilho, quanto maior, mais brilho. Então eu vou deixar mais ou menos assim, ó. Porque ele tem um brilho específico na parte ali da cabecinha do olhinho do cogumelo ali, ó, onde fica aquela bolinha branca bem bonitinha. Por último, vamos criar só mais um material, vou aplicar na cabeça, vou clicar 2 vezes no material e na aba de Color eu vou colocar essa cor aqui, ó, que é um tomzinho que ele tem, meio amarelinho, meio vermelhinho, ó. E a gente já tem aí o nosso Toad modelado, muito bonitinho, muito simpático. Último detalhe importante deste vídeo é, se você não sabe iluminar uma cena, não esqueça que iluminar uma cena dentro do 3D, não importa qual programa 3D seja, a parte de iluminação é a mais importante para deixar tudo mais realista, mais bonito e mais charmoso. Então se você não sabe iluminar uma cena, eu já fiz um tutorial sobre isso aqui no canal, tá aí no card. Clica no card que você pode assistir esse vídeo e aí é só você iluminar esse Toad tão bonitinho. Já pensou se você tivesse a oportunidade de aprender o cinema 4D? Pois agora você tem. Corre na descrição do vídeo aí embaixo, porque tem o link do meu curso online de cinema 4D. Nele você vai aprender assuntos como animação, modelagem orgânica, iluminação, renderização, tracking, partículas, dinâmica, gráfico de velocidade e mais do que isso. Para colocar esses conhecimentos em prática, nós vamos desenvolver este projeto do começo até o fim, passando pela modelagem, iluminação, animação, materiais e texturas e renderização. Não esquece, a oportunidade de você aprender o cinema 4D é agora. O link do curso está embaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não assistiu os outros tutoriais de cinema 4D aqui do canal, não seja desumano. Clica no card aqui em cima e você vai para a playlist e aí existem vários tutoriais. Você pode se aventurar em todos eles. Este vídeo determinado vai parando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu e tchau!